Jó capítulo 42, tem sido o meu ponto de partida, irmãos, e eu vou pedir para vocês, não se canse, tenha um pouquinho de paciência, porque tem mensagem que a gente precisa bater um pouquinho mais, e eu quero bater um pouquinho mais. Abra aí, Jó capítulo 42, nós estamos com um cenário novo. Você viu o cenário novo, irmão? O cenário novo, hein? Bonito, né? Aí na sua casa, vem aqui para você ver, irmão? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jó capítulo 42, irmão, só lembrando que a nossa ceia, nós tínhamos um título de ceia, e o título da ceia era Entre a Fé e a Razão, e eu acho que esse título é bem providencial, né? Nós estamos vivendo um momento, que você quer saber, até vou pregar sobre isso, nós estamos vivendo um momento que você precisa decidir isso, né? Ou você anda e obedece à razão, à lei humana. Quando a gente fala de razão, nós estamos falando daquilo que os olhos naturais enxergam, vê, aquilo que a carne natural sente, é a razão, não é? É a lógica, sem querer afrontar ninguém, é a ciência, né? É a ciência, que tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser arquivado, tudo tem que estar ali comprovado, tem que estar, tem que bater o carimbo. E a fé é diferente, a fé é o oposto disso. A fé, você quer ver que interessante? A fé, ninguém entende a fé. A Bíblia vai dizer na carta de Coríntios que o homem espiritual, ele discerne, ele entende bem tudo, mas ninguém entende o homem espiritual. Por quê? Porque o homem espiritual, ele age de uma forma, ele age de uma maneira que vai contra o que é razão, o que é ciência, o que é comprovado. Mas fulano, uma oração pode curar o coronavírus? Pode, lógico que pode. Agora, não me pergunte para provar cientificamente, não se prova isso. Então tem muita gente que às vezes fala, mas esse negócio de Deus, como é que você prova? Olha aqui, se Deus fosse alguém, uma pessoa a ser provada, ele não seria Deus, concorda comigo? A fé é exatamente isso. Se nós comprovarmos fé, se nós entendermos fé, se a fé for baseada em razão, não é fé. Entende? Compreende? Isso é muito sério, importante. Então eu quero tratar um pouquinho hoje, vou bater nisso um pouquinho. Tem até a irmã está falando comigo, uma irmã está dizendo assim, que uma mulher que trabalha, uma outra moça que trabalha com ela, está dizendo assim, nossa, seu pastor é louco fazendo culto, ele é louco. É assim que nós somos vistos. Quando a gente age pela fé, para os de fora é loucura, mas para nós, como diz a carta de Coríntios, é o poder de Deus, amém? Glória a Deus. Jó 42, só que tem um lado importante para a gente hoje, eu vou mexer muito com vocês, quero mexer, acho que até o objetivo é mexer mesmo com vocês. Você quer ver que interessante? Jó capítulo 42, o versículo é o de número 2, tem sido a nossa base, o nosso alicerce, e esse texto diz assim, Jó 42, 2 diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Eu vou ler o texto de novo. Bem sei eu, ou seja, eu sei que o Senhor pode tudo, que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, pode ser frustrado. Esse texto, ele é importante, por quê? Porque eu tenho dividido da seguinte forma, irmãos, escute isso com atenção, creia no que eu estou dizendo, no que eu estou pregando para vocês. É muito bom quando a gente ouve esse texto, e sinceramente, irmãos, eu falo para você que num momento difícil da minha vida, uma fase difícil da minha vida, eu ouvi um pastor liberar essa frase,
E ele liberando essa frase, na hora, o meu coração se encheu de alegria, foi um conforto para mim. Na hora eu me fortaleci, não, eu sei, Deus pode tudo. Naquele momento que eu estava vivendo, era importante Deus, eu vou colocar assim, não me entenda mal, era importante naquele momento, Deus me dá, como a gente usa aí fora a expressão, um chá de ânimo. E tem mensagem que vem para isso, irmão. Pastor, vai me abençoar, vai acontecer algo muito grande. Não vai acontecer nada muito grande. O que vai acontecer naquele instante é que Deus precisa dar um chá de ânimo, levantar você. Então eu digo para você por quê? Porque numa experiência que eu vivi, um momento que eu estava comigo mesmo, pessoal, uma luta interior dentro de mim, um pastor vira, numa mensagem que eu estava ouvindo, ele vira e diz assim: olha, escute esse texto. Que texto? Bem sei eu que tudo pode. Aí ele virou para a câmera e disse assim: olha, está vendo? Calma, Deus pode tudo. E isso aqui foi muito importante para mim. Para mim, naquele momento, irmão, como é que eu posso dizer? Da maneira que eu posso usar, é como se o médico te desse um remedinho só para você animar um pouquinho, para depois começar o tratamento. Entende? Compreende? É como se ele te desse um remedinho para tirar a febre. Sabe quando você vai, vamos lá, você vai num pronto-socorro com febre, a causa é outra. Talvez o problema é um outro tipo de problema, é uma outra causa, e aí não se sabe muito bem a causa, o problema real, de fato que está acontecendo, mas aí o médico vem e diz assim: olha, dá para ele, vamos lá, 35 gotas de pirona, e esse remédio vai fazer o quê? Ele vai tirar a febre, só que olha que interessante, ele não vai tratar a causa da febre. Então naquele tempo, naquele momento eu entendi que, olha que interessante, eu não estou diminuindo a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa, mas ela também trata a causa, ela trata de fato o que está acontecendo. Então quando eu ouço esse recado, essa palavra, e o pastor libera com toda a alegria dele, com o ânimo dele: olha, está vendo? Deus pode tudo. Naquele momento foi como um dipirona para minha febre. Vocês entendem isso? Compreendem isso? Só que a gente precisa entender, compreender, irmão, que no momento que você olha para esse texto, é bom, olha aqui, dá um chá de ânimo, tira, espiritualmente falando, que eu quero que você entenda, olha aqui, tira a febre. Mas ainda existe uma causa por trás, ainda existe, o problema ainda está lá, a dificuldade ainda está lá, mas a febre já foi embora. Você já dá uma, eu vou lembrar da minha sogra, né? Hoje é dia das mães, né? Minha sogra ela dizia assim: dá uma ribada. Eu lembro que eu ria muito com ela dizendo isso, uma ribada, quer dizer, deu uma animada, né? Se levantou. Por quê? Porque naquele momento eu precisava disso. Mas olha que profundo, o que eu vejo nesse texto, irmão, é a gente entender que Deus pode tudo. Pode. Agora olha que diferente, porque Deus pode tudo, Ele faz tudo. Você entende como isso é diferente? Vocês compreendem como isso aqui muda um pouquinho agora? Tem muita gente, irmãos, e perdão da expressão, que sobre um texto lindo como esse, ele baseia a vida dele em fazer nada. Mas Deus não pode tudo, mas pastor, mas não, está na mão do Senhor. Tá, e você senta e vai tomar Coca-Cola? Não entendo muito assim não. Eu entendo que Deus pode qualquer coisa, e olha o que eu vou dizer, Deus não precisa da sua ajuda para nada, mas não significa, porque Ele não precisa da sua ajuda, que Ele não vai querer a sua ajuda. Amém? Então Deus pode tudo? Pode. Deus faz tudo? Não. Você quer ver, para mim firmar essa palavra para vocês? Primeira carta de Coríntios, o capítulo 3, primeira carta de Coríntios, depois eu vou para um assunto novo hoje, aí eu vou te dar um pão novo. Primeira carta de Coríntios, o capítulo é o de número 3, primeira
carta de Coríntios, capítulo 3, deixa eu achar aqui direitinho. Pessoal que está me acompanhando, vai compartilhando essa live, tá bom? Se for bom para você, eu quero que você divida isso com alguém, amém? Primeira carta de Coríntios, o capítulo é o de número 3, capítulo 3, eu vou começar do versículo de número 5, eu vou ler até o versículo de número 8, aí eu paro um pouquinho, e aí depois eu volto e termino esse texto com o versículo 9, tá bom? No versículo 5 diz assim, olha o que diz, 1 Coríntios 3, 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então olha que interessante, olha aqui para mim que eu vou explicar só para você entender. O que o Paulo está dizendo? Ele está virando, está dizendo assim, havia uma briga em Corinto, uma disputa, eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, aí ainda hoje tem essa briga, né? Eu sou do Eduardo, eu sou do Paulo, eu sou do Marcelo, eu sou, não sei, irmão, se tem alguém que é alguma coisa, é Deus. Deus, olha que interessante, Deus usa Eduardo, Paulo, Marcelo, Joaquim, Rosana, é Deus quem faz, é Ele que é tudo em todos. Nós não podemos tirar o mérito de Deus, por quê? Porque também não quero tirar a ideia de que Deus tem o mérito em tudo, amém? Deus tem o mérito, todo o mérito é de Deus. Então ele vai dizer aqui, olha, nem o Paulo, nem Apolo, nem nada, nenhum deles é alguma coisa, mas Deus é o que dá o crescimento, Ele é alguma coisa, é Ele quem é Ele dono de tudo, poderoso para fazer tudo. Mas no versículo 9, aí o apóstolo Paulo aqui rasga, para mim ele rasga, o negócio, dizendo assim, no versículo 9, porque nós somos cooperadores de quem? Olha que interessante, pastor, mas não é Deus que é tudo? E nós somos o quê? Cooperadores. Sabe o que significa cooperadores? Se você buscar no dicionário, você vai encontrar um outro sentido lá assim, colaborador. Sabe o que significa colaborador? Aquele que ajuda outro no seu feito. Então olha aqui para mim, olha que interessante, quem é que ajuda outro no seu feito? Somos nós, porque nós somos cooperadores de Deus, nós colaboramos, nós ajudamos Deus. Aí, claro, essa mensagem vai cair na internet, e vai ter aquele que vai dizer assim, que loucura, como é que pode, Deus precisa de ajuda. Irmão, olha para mim, Deus não precisa, não é questão de precisar, é questão de querer. Ele não precisa da sua ajuda, mas Ele quer que você o ajude, Ele quer que você faça parte de toda a obra que Ele tem para a sua vida. Ele não vai fazer tudo sozinho, porque Ele pode tudo. Então, porque Ele pode tudo, Ele faz tudo? Não, Ele quer que você colabore, Ele quer que você ajude, Ele quer que você trabalhe nessa obra de transformação, de mudança. Não sei, talvez você está pedindo e orando, pastor, estou orando para Deus mudar a minha vida, Deus mudar o meu coração. Eu sei, olha aqui, legal, você está pedindo isso a Deus, então você precisa entender, olha que você precisa entender, que nesse projeto, nesse processo, existe uma parte de Deus
e existe a sua parte, a parte que você vai colaborar, é a parte que você vai dizer, não, isso aqui cabe a mim, isso aqui eu preciso fazer. Eu vou dar um exemplo para você entender, é alguém que quer vencer, por exemplo, um vício errado da internet, para dizer, pastor, eu estou orando para Deus me libertar desse vício, dessa prostituição, da pornografia, enfim, você está legal, olha aqui para mim, Deus quer ajudar, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, mas você precisa entender que em todo esse processo existe a sua parte. Então qual é a minha parte? Irmão, sei lá, desligar o seu computador, tirar a sua internet. Se for casado, olha aqui, coloque, não sei se dá para colocar, depois os meninos me ajudam, se dá para colocar junto com a esposa, a hora que você entrar ela vê, dá para fazer isso? Preciso descobrir isso, mas já ouvi falar que parece que no computador dá, você pega e linka um computador a outro, então a hora que você entrar no computador aqui, aparece para a mulher, imagina, você sabendo que a mulher está vendo, você vai entrar? Imagina você linkar o seu computador com o computador da sua mãe, celular da sua mãe, e aí você sabe que a hora que você for lá digitar, minha mãe vai ver isso aqui, é uma maneira, é um meio. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós somos cooperadores de Deus, em todo projeto que Deus tem para nós, Ele quer a nossa colaboração, amém irmãos? Amém? Tudo bem até aqui? Pastor, que tudo isso tem a ver entre fé e razão, agora vai entrar, eu vou entrar num texto rápido, Lucas capítulo 8, e agora eu vou te dar um texto importante, abra aí, Lucas 8, vai nos ajudando aí, vai compartilhando, já chegamos a 100 visualizações, agora estamos com 93, e devagarzinho a gente vai alcançando pessoas, amém? Então você entende que Deus quer que você esteja com Ele nesse projeto, nesse processo, e aí eu vou terminar dizendo para você, irmão, vou falar sobre fé e razão. Acho que é um tempo bom para a gente falar disso, né, irmão? Tem tanta gente com medo, assustada, até sexta-feira, quem assistiu o culto sexta-feira? Sexta-feira eu dei uma mensagem que eu acredito ser importantíssima. Eu falei sobre vigiar e ter medo, que existe uma diferença. Então tem muito crente, tem muito irmão com medo, mas medo, apavorado, pastor, o coronavírus está matando gente, misericórdia, pastor, não, olha aqui para mim, existe uma diferença entre você vigiar, sabe, e tem gente que já passou do limite do vigiar. Eu até estava comentando isso na live, irmão, tem gente que, por exemplo, você quer ver que interessante, irmão, tem gente que está em casa, não sai por nada, não coloca a cara no portão. Aí quando chega o Zé, ou a Maria, ou chega o fulano, que estava trabalhando, que estava no mercado, estava em algum lugar, lá na área já vai ficar sem roupa. Arranca. Pastor, mas tem que vigiar, tá? Agora olha para mim, isso é vigiar ou isso é pavor? Isso é medo, isso aí está atormentado. Uma coisa é você vigiar, cuidar, usar máscara, usar o álcool em gel, não estou nada demais, mas tem gente que está em pânico, irmãos. E aí eu te pergunto, um crente em pânico, no mínimo é estranho, no mínimo. Por quê? Pastor, mas e se eu morrer? Vai para o céu, filho. Aleluia. Agora, a gente precisa se firmar na palavra, e a Bíblia diz, irmão, praga nenhuma chegará à minha tenda.
Eu preciso crer na palavra de Deus. Então, em determinado momento, irmão, a gente vai ser posto. Você vai, escute o que eu estou te dizendo. Você vai ser posto entre a fé e a razão, para poder decidir. Você quer ver que interessante? Olha o texto, versículo 40, vai dizer assim, Lucas 8,40 diz: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. 41, e eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Então olha aqui para mim, para você entender isso aqui agora. Olha que interessante, que importante. Aqui nós temos um homem, um homem chamado Jairo. Ele não era uma pessoa qualquer, irmãos. Irmão, nós estamos falando de alguém que, olha aqui para você entender, ficar claro. Nós estamos falando de alguém que não poderia ser visto com Jesus. Olha que interessante isso, que importante isso. Nós estamos falando de alguém que não podia ser pego com Jesus, que ele não podia se aproximar de Jesus. Por quê? Porque Jesus ia contra a religião da época. Jesus ia contra a crença que eles tinham. Então como é que pode agora um cara príncipe da sinagoga, um homem importante na sinagoga, vai se encontrar com esse Jesus que vive com, perdão da expressão, mas é a expressão para você entender, vive com os maloqueiros, só vive com o pecador, ele anda com prostituta, ele anda com as mulheres. Um homem desse naipe ser visto com Jesus? De jeito nenhum. Só que agora olha aqui para mim, ó. Só que agora ele está vivendo um momento, o Jairo, que ele tem que escolher: ou a filha morre, ou ele deixa o seu status, ou ele deixa o seu social, ou ele deixa a sua estatura na sociedade, ou ele larga isso, ou a filha morre. Então a gente precisa entender, você precisa entender, irmão, que em muitos momentos a gente vai ser colocado, posto entre fé e razão. Entendeu? Ou você age pela fé, ou você crê na palavra. Pastor, mas o que eu vou fazer nessa situação? Talvez você não vai poder fazer nada, só esperar no Senhor, só confiar em Deus, sabe? Ou você abre mão da fé, abre mão de Cristo, da palavra, e você parte para a razão. Vamos ver o que vai dar, vamos ver a estatística, vamos ver o que o governo está falando, vamos ver, porque eu entendo que a gente precisa obedecer, né, a nossa política pública, precisamos obedecer, é verdade, mas nós não podemos, irmãos, ferir a nossa fé com isso. Porque você quer saber de uma coisa? Porque no final de tudo, a única coisa que sobra é a nossa fé. Porque no último momento, irmão, eu estou falando, olha aqui para mim, estou falando de experiência de um pastor, de ir no hospital e a ciência virar e dizer assim: a gente não pode fazer mais nada. Pois é. Até então era respeito ao médico, respeito à medicina, pelo amor de Deus, não quero colocar contra eles. Amém? Mas eu também não quero que você, por causa da razão do que é natural, você fira a sua fé, você fira o que você crê, o que nós acreditamos, e a gente vai ser posto nessa posição. Então tem momento, irmão, que a razão, ela vai virar para você assim: não tem mais o que fazer. Pois é, e aí eu te pergunto, fica o quê? Vai ficar a nossa fé. Você vai ficar, como o pessoal diz aí fora, entre a cruz e a espada, não é assim? Ou você crê em Deus, ou você morre. Ou você crê em Deus, ou a sua vida vai por água abaixo. Ou você confia no Senhor, ou a sua casa já era. Você precisa entender isso. E agora? Esse homem importante,
que eu faço? E agora? Imagina, eu fico imaginando o Jairo falando com Deus: Senhor, o que eu faço? Eu procuro esse cara é Deus. Eu procuro esse homem, mas se essa turma me vê, vão me expulsar, eu vou perder meu prestígio. Eu sei o que eu... Imagina, aí Deus vira para ele e diz assim, imagina Deus, né? Deus dizendo, mas e a sua filha? E a sua casa? E a sua família? E aí? Como é que vai fazer? Se o médico não puder curar o coronavírus, quem é que pode? Entende? Compreende isso? Isso é muito sério, isso é muito profundo. E Jesus olha para aquele cara, irmão, como Jesus é maravilhoso, ele, tá bom, eu vou com você, e vou. Só que no meio do caminho, olha que interessante, aparece uma mulher, a mulher tinha um fluxo de sangue, depois você lê lá, ela vem, ela toca em Jesus, ela é curada, Jesus para, Jesus vai conversar com essa mulher, ele vai pegar o testemunho dessa mulher, você tem ideia da situação? Ele vai pegar o testemunho dela, aí ela começa a contar, aí eu fico imaginando, se ela der testemunho, se ela receber, se ele receber essa mulher, como eu recebo irmãos aqui na igreja, que tem irmão que vem contar um milagre, ele começa desde 1951, quando ele nasceu, antes dele nascer, ele sabe de coisa de antes dele nascer. Pastor, antes de eu nascer, a minha mãe teve um problema na perna, então, esse problema na perna, aí ela ficou grávida com problema na perna, pastor, aí, sabe, aí até ela chegar num testemunho, irmão, eu já fiquei 2 horas com a irmã ali, você imagina essa mulher contando, para Jesus, olha, não, vou contar, sabe, imagina ela, há 12 anos atrás, irmão, e o Jairo está esperando, o Jairo está ali, no versículo de número, pula para mim, eu vou ganhando tempo, no 49, a Bíblia diz que está acontecendo tudo isso, Jesus está salvando essa mulher, porque ela é salva no processo, e no versículo 49 diz assim, estando ele, Jesus, ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Irmão, que texto, olha aqui que texto maravilhoso. Jesus está lá com a mulher, não, o Senhor sabe, imagina isso, irmãos, 12 anos atrás, eu não sei o que aconteceu, de repente aconteceu, começou a escorrer sangue, a sair sangue, aquele fluxo, e não parou mais, e aí uma semana, aí o Senhor sabe, depois de uma semana, eu já estava sentindo, já tive que ir no médico tomar um soro, imagina, e o Lázaro está ali, Senhor, minha filha está morrendo, e aí Jesus, calma um pouquinho, não terminei, preciso salvar essa mulher, imagina isso, irmãos, mas Senhor, eu preciso para agora, tem tanta gente assim, né, que precisa para agora, só que olha aqui para mim, irmão, não tem tempo para Deus, calma, confia no Senhor, a Bíblia diz que tudo mais Ele fará por você, amém? Você precisa crer nele, você precisa confiar nele, você precisa crer nele, calma um pouquinho, coloca o pé no freio de toda essa coisa, calma, pé no freio, não, pé está amarrado, não, eu preciso ouvir a minha fé, eu preciso parar no meio de toda essa coisa, essa tempestade, no meio de tudo isso que está acontecendo, eu preciso ouvir aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, mas a notícia não é boa, chega alguém e diz assim, olha, sinto muito dizer, não precisa nem incomodar mais, a menina já morreu, agora não tem mais jeito, fazer o que, agora já foi, só que olha que interessante, entre uma palavra de morte, ela recebe no 50 uma palavra de vida, e aí a Bíblia diz no versículo 50, diz assim, Jesus porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, e agora o que ele diz? Crê somente, e será, e agora? Morreu? Se você crer, ela vai ser salva. Você percebe que nós somos postos entre fé e razão? A vida toda, irmão. Eu estava até pensando comigo, é interessante, olha que interessante. Escute isso com atenção para você não pensar bobagem, besteira, e até para você depois lançar isso para algumas pessoas. É um fato tão interessante que a gente é posto entre fé e razão, muitas vezes pelo diabo e muitas vezes por Deus.
Não pense que só só o diabo prova você, tenta você. Deus também prova. Deus provou Abraão. E Deus provou todos quantos foram grandes depois. Deus muitas vezes vai nos colocar entre a fé e a razão. Muitas vezes no seu trabalho, na sua vida financeira, profissional, na sua saúde, Deus vai te colocar entre fé e você vai ter que ouvir uma ou outra. É interessante que nesse caso, não dá para ouvir as duas. Ou você ouve uma, ou você ouve a outra. Ou você ouve algo que alguém criou mirabolante, porque o fulano falou, porque se fizer assim, porque é tiro certo, é legal. E por outro lado você vai ouvir um Deus que vai dizer para você assim: Isaac, olha Isaac, semeia nessa terra. E aí a razão vai vir dizer: você é louco, essa terra é seca, onde você está com a cabeça? Como é que você vai tomar uma decisão dessa agora? Como é que pode? Irmão, pois é, então, olha que interessante, eu tenho recebido testemunho de gente sendo empregada no meio dessa pandemia. Um irmão que veio falar comigo: pastor, esses dias o irmão veio e falou assim: pastor, comecei segunda-feira. Eu falei: começou o quê, irmão? Pastor, comecei a trabalhar. Nessa pandemia, nessa luta, você está sendo empregado? Irmão, chuta quem? É obra de quem? De Deus, mas olha aqui para mim. Mas Deus vai colocar à prova a sua fé. Entende? Compreende? Nós somos cooperadores. Deus pode, mas ele não faz tudo não, mano. Uma hora ele vai colocar diante de você e vai dizer para você assim: agora você precisa escolher entre razão, entre o que a ciência diz, entre o que o homem diz, entre o que as pessoas comentam, entre o jornal que você assiste e a sua fé, aquilo que você crê. E eu não sei vocês, mas eu creio, irmão, fala para você, de coração aberto, sossegado, eu creio na palavra, eu creio que a minha vida, a minha casa tem um nome de terra de Gósen. Chove pedra no Egito, vem gafanhoto, vem peste, vem tudo, mas na terra de Gósen, tudo normal. Amém? É assim que eu creio. Pastor, o senhor faz loucura? Claro, não vou lá na Unesp abraçar todo mundo, eu tenho que vigiar. Mas por outro lado, irmão, eu também não posso andar por aí, cada 5 minutos eu passo álcool em gel. Irmão, tem gente que está com a mão, daqui uns dias para acender a churrasqueira com a mão. Não precisa mais nem daquela pedrinha, coloca a mão ali, de tanto álcool em gel. Calma, você precisa escolher a sua fé. Agora o Jairo está assim, irmão, você talvez esteja assim: pastor, agora o que eu faço agora? Ou eu fico firme na palavra, naquilo que Deus falou comigo, ou eu vou chorar, eu vou entrar em pânico. Pois é, você está entre a fé e a razão. E é isso que está acontecendo, porque a palavra que chega é: ô Jairo, agora não adianta mais não, viu? Tem mais, a menina morreu e não precisa nem incomodar mais ele. Jesus ouve o que disseram e vira para o Jairo e diz assim: olha, mas a minha palavra é: crê somente, acredite em mim, faça a sua parte, acredite em mim, eu vou salvar ela. Amém? Ele foi posto entre fé e razão. O que acontece com esse cara? O que acontece com a situação? No versículo de número... vamos pular para o 54, eu vou terminar agora. No 54 a Bíblia diz assim: ele entra, ele não deixa ninguém entrar além de João, Pedro, Tiago e João, né? E no 54 a Bíblia diz assim: mas ele, aqui é Jesus agora, Jesus trabalhando, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. 55, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, dá para ela alguma coisa para ela comer. E no 56, eu termino agora: e seus pais ficaram
ficaram, de que forma? Maravilhados. Vou até arriscar dizer para você, olha aqui, se você escolher a fé, Deus vai surpreender você. Mas você precisa escolher a fé. Amém? Eu estava conversando com um rapaz ontem, não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer, mas depois qualquer coisa ele me dá um puxão de orelha. Mas é um cara que eu nem conheço, eu nem sei quem que é. Eu fui fazer uma coisa ali na Major Mateus, e parei num estabelecimento, e aí conversando com o rapaz ele é... E agora, eu falo ou não, irmão? Vou falar, depois Deus me ajuda. Vou fazer a minha parte, Senhor. Ele é católico. E aí ele veio assim, eu estava sendo atendido por uma moça, até uma irmã da igreja, e aí no meio do atendimento ele veio: ô, senhor, você é pastor? Eu falei: sou pastor. Eu falei: que bom, que legal, eu sou. Aí ele falou: eu sou católico, né? É aquele respeito que a gente tem que ter com todo mundo. Não, eu sou católico. Aí ele virou e disse: aí você está fazendo culto? Eu falei: faço minhas lives lá, estamos fazendo culto, não paramos. Segunda, quarta, sexta e domingo nós estamos lá, né? Sábado tem os jovens. Segundo eu estou fazendo. Aí ele falou: rapaz, sabe, eu admiro a fé de vocês, porque a minha igreja fechou tudo. O padre decidiu não fazer reunião nenhuma, missa nenhuma, né? Enfim, eles têm um motivo dele, não sei, mas ele virou e disse assim para mim: olha, eu admiro vocês estão certos, num tempo desse, o que a gente precisa de culto, a gente precisa de reunião, a gente precisa de ouvir a palavra de Deus. Você está certinho, rapaz, eu apoio você, firme lá. Eu falei: amém, glória a Deus. Porque enquanto tem gente dizendo assim: não pode, tem outros: não, vai, e nós vamos ficar firmes na fé, mas não vamos parar não, em nome de Deus, vai continuar firme. E eu sei que depois que tudo isso passar, vai ficar coisas lindas. E vou dizer até uma coisa importante: se você escolher a fé, Deus vai surpreender você. Eles ficaram maravilhados. Uma menina que estava morta, agora está de pé, manda até dar comida, dá comida para ela. A menina deve dar: estou com uma fome mesmo, estou morrendo de fome. Eles ficaram maravilhados. Jesus surpreendeu eles. Mas por que Jesus surpreendeu? Porque este pai, no meio de tudo isso, ele escolheu o quê? A fé, viver pela fé, andar pela fé, agir pela fé, tomar decisões pela fé. Decisões, irmão, que outra pessoa não tomaria. Pastor, uma loucura, mas vou tomar uma decisão agora, no meio dessa... Pois é, irmão, é agora. É num deserto seco que Deus diz para o Isaac: semeia nessa terra. Agora, imagina, irmão, pensa, um agricultor naquela época, ia dizer para o Isaac o quê? Você é louco, você vai jogar semente aqui, perdeu. Bobão, vai ficar sem nada. Só que em Eclesiastes, só que uma pessoa que entende de plantação, talvez ela não entenda da palavra de Deus. E a Bíblia diz em Eclesiastes assim, irmão, que aquele que olha para o vento, aquele que semeia olhando para o vento, nunca colherá. Porque se você for plantar olhando para a situação, se você for tomar uma decisão olhando para a situação, você não toma assim: não, pastor, não posso fazer agora, está amarrado, vou expandir minha empresa agora. Pois é, irmão. Agora eu te pergunto: você tem uma palavra de Deus? Porque se você tiver uma palavra de Deus, semeia. Porque ainda, olha o que eu estou dizendo, ainda este ano, você vai colher 100 vezes mais. Se isso vem de Deus, você vai colher. Porque Deus é fiel. Porque o justo vive da fé. Porque Deus faz, Ele pode tudo, mas Ele não faz tudo. Vocês percebem, irmão? O Senhor disse para o Isaac: semeia. Deus não foi semear para ele. Deus podia, mas Deus quer que você faça a sua parte. Você é um cooperador de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus. Onde você estiver, aplauda Jesus. Pode aplaudir Jesus, que Ele merece toda a honra, toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos pela fé. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. Pode ficar sentado mesmo, antes da gente ministrar a ceia.
Eu vou já, o pessoal vai se preparando. Eu vou fazer uma oração com você, tá bom? Fecha os olhos, onde você estiver. Em nome de Jesus, isso, pode ficar sentado mesmo. Pai, eu entro agora em oração através e por meio dessa palavra. Eu creio, Deus, creio, respeito a ciência, respeito todos os órgãos de saúde, eles estão corretíssimos, mas eu não vivo só disso não, Deus. O Senhor diz na tua palavra que o homem de Deus, ele não viveria só de pão. Eu não posso viver só do que o Ministério da Saúde propõe. Eu vivo da minha fé, daquilo que eu creio. E creio que se eu estiver firme na fé, o Senhor vai nos surpreender poderosamente. Portanto, Pai, que essa pessoa permaneça firme, que ela possa olhar com os olhos da fé, que ela possa continuar crendo no Senhor, na sua palavra, crendo em tudo aquilo que o Senhor disse, em toda palavra que um dia, Pai, o Senhor plantou no nosso coração, toda palavra que um dia o Senhor plantou no nosso ser, Pai, na nossa alma, o Espírito de Deus, que essa semente não seja arrancada, que essa semente não seja tirada em nome de Jesus, pois eu creio, eu te louvo, eu te exalto, eu tenho certeza, Deus, que tudo mais o Senhor fará, se eu agir pela fé, se eu viver uma vida de fé, e essa é a minha parte. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Se você crer, ela será salva. Pai, assim precisamos agir, nos conduzir, nos comportarmos para a tua glória, e creio que seremos surpreendidos de maneira maravilhosa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, vamos participar da ceia. Você que está em casa, está com a sua ceia, pega aí. Eu tenho aqui a ceia, que é essa aqui, né? Tem um pãozinho, tem o cálice aqui, tudo embaladinho, lacradinho, tudo feito nas devidas conformações do Ministério da Saúde, mas eu tenho a minha preparada aqui, né? Minha turma aqui, essa turma minha me surpreende. Eu tenho aqui a minha ceia, eu quero ministrar sobre vocês. Eu quero que você pegue aí o pão, pegue o suco, o vinho, fica de pé, agora eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Eu já vou, daqui a pouco a gente termina, tá bom? Glória a Deus. Isso, segura o seu pão. Você está preparado para participar da ceia? Você tem um coração arrependido? A Bíblia diz que se a gente se arrepender de todos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Deus perdoa, irmão. Pastor, mas Deus faz isso, Deus faz mais do que isso, Deus faz, Ele não só perdoa, como Ele salva você, Ele nos salva, e é por Ele que nós somos salvos, amém? É pela palavra dEle que nós somos salvos. Então, levante esse pão para o céu agora, isso, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento este pão, assim como está escrito, Pai. O Senhor tomou o pão naquela noite, naquele dia. O Senhor partiu entre os seus discípulos, deu para cada um e disse para eles: este é o meu corpo que eu estou partindo por vós. Faze isto em memória de mim. Aleluia, meu Pai. Deus, aqui está o pão. Onde essa pessoa estiver, eu estou ministrando, eu estou abençoando, eu estou consagrando, em nome de Jesus. E quero que este pão se torne agora o corpo do Senhor, que vai fortalecer. Se há alguém, Pai, no nosso meio, fraco, para baixo, ele vai ser fortalecido. Fortalece agora, dê ânimo, dê alegria, dê tudo quanto ele ou ela precisa, no nome de Jesus. Assim, eu abençoo este pão, em nome de Jesus, amém? Pode comer do pão.
Louvado seja o nome dele. Levante o cálice agora. E da mesma forma ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Está aqui o cálice, Pai. E este é agora o sangue que nos purifica, que nos limpa, que perdoa os nossos pecados, nos lava de todo pecado e que cura todas as enfermidades. Portanto, eu consagro agora, sendo o sangue do Senhor, em nome de Jesus. E eu determino, Pai, que pessoas sejam curadas agora, Pai, seja da doença que for, inclusive principalmente da Covid-19, do coronavírus. Pessoas serão curadas para a glória do teu nome. Amém? E amém. Jesus, pode tomar agora. Aleluia. Glória a Deus. Agora você pode adorar o Senhor. Agora você pode fechar os teus olhos. Você pode dizer para Ele, você pode falar com Ele nesse momento, você pode abrir o teu coração na presença dEle, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Oh, em nome de Jesus, se for preciso, se for necessário escolher entre a fé e a razão, nós vamos escolher a nossa fé. Assim como Abraão escolheu crer no Senhor, e ele foi recompensado grandemente, Deus. Ele foi recompensado, ele foi surpreendido de forma maravilhosa quando o Senhor visitou, Deus, tudo porque ele decidiu escolher a fé, ele escolheu ficar com a palavra. Ele tomou a decisão de crer na sua palavra, e assim nós estamos aqui, Deus, nós cremos na sua palavra. Oh, aleluia, seja bem-vindo, Pai. Oh, ajuda-nos, fortalece-nos, santifica-nos na tua verdade. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Te adoramos, Senhor. Queremos mais da sua presença, Deus. Oh, Pai, muito obrigada, Deus, pelo teu Santo Espírito. Obrigada pela palavra do Senhor que nos levanta, Pai, que nos coloca de pé. Oh, você pode glorificar ao Senhor aí da sua casa e sentir a unção de Deus, receber a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, xaralabalabacoriama, vem, Espírito de Deus, queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua vida em nós. Precisamos crescer, ó Pai, precisamos crescer no Senhor, precisamos, meu Deus, continuar. Oh, aleluia, aleluia, Pai, nos envolve, Deus, nos envolve nessa hora. Oh, Pai, fortalece teu povo. A Tua palavra diz que a fé vem por ouvir. Eles receberam, meu Deus, a Tua palavra, receberam porção dessa fé. Vivifica, privilégio, Senhor Espírito de Deus. Oh, lalachorerê. Oh, Santo, 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 Santo. Aleluias. Oh, lalachorerê. Oh, aleluia! Se renda a Ele, se renda a Ele, se lance aos pés dEle, larga tudo, para tudo e se lance aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Ele é maravilhoso, é Ele quem te visita agora, é Ele quem visita a sua casa, é Ele quem visita o teu coração. Oh, aleluia! Te adoramos, te adoramos, te adoramos, queremos mais, Pai. Cura agora, Senhor, cura agora, em nome de Jesus. Onde essa pessoa estiver, e se ela estiver com coronavírus, em nome de Jesus, eu
eu amaldiçoo o coronavírus, eu amaldiçoo essa doença, eu amaldiçoo essa dor, eu amaldiçoo esse problema, eu amaldiçoo essa miséria, esse problema financeiro, profissional, eu amaldiçoo agora. Eu estou te dando uma ordem, problema, eu uso o nome de Jesus, e eu digo agora, todo mal, coronavírus, em nome de Jesus, sai, 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 e sai agora, em nome de Jesus. Oh, adore a Ele. Nós te agradecemos. Ninguém faria o que o Senhor fez. Ninguém teria a coragem de dar a própria vida em favor dos outros, mas o Senhor fez. E por isso nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Precisamos de Ti hoje e sempre, em nome do Senhor.